A arte da narrativa cinematográfica é uma jornada emocionante, que envolve a construção cuidadosa de elementos que são fundamentais para cativar o público e contar uma história memorável. Uma das estruturas mais veneradas para criar uma narrativa é a pirâmide de Freytag, desenvolvida pelo dramaturgo alemão Gustav Freytag no século XIX. Essa estrutura oferece uma visão clara e concisa da progressão de uma história, dividindo-a em 5 partes bem distintas: a exposição, o aumento da ação, o clímax, o decrescimento da ação e o desenlace. Hoje nós vamos explorar cada uma dessas fases com exemplos, para você entender melhor como elas se aplicam na construção de um roteiro cinematográfico cativante. A exposição é a introdução dos personagens, do cenário e da situação inicial. Na fase de exposição, o cenário é montado e os personagens principais são apresentados para o público. Aqui o objetivo é estabelecer o contexto da história, definir os principais elementos e criar uma base sólida para o desenvolvimento do enredo. Por exemplo, no filme O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, a exposição apresenta o Condado, Frodo, seus amigos e o Anel do Poder, estabelecendo o mundo da Terra-média e o conflito central. O aumento da ação, ou ascendente, é o desenvolvimento do conflito e a construção da tensão até atingir o clímax. Durante o aumento da ação, o conflito começa a se desenvolver e a tensão aumenta progressivamente. Os obstáculos surgem nos caminhos dos personagens, criando um senso de urgência e mantendo o público bem engajado no filme. No Cavaleiro das Trevas, no filme do Batman, o aumento da ação ocorre à medida que o Coringa intensifica seus ataques em Gotham, desafiando o Batman a limites cada vez maiores e colocando a cidade em um estado de caos crescente. O clímax é o ponto mais alto da história, é onde o conflito atinge o seu auge. Ele é o ponto culminante da narrativa, onde o conflito atinge o ápice e as apostas estão no seu ponto mais alto. É o momento de maior tensão da trama e onde as decisões e ações dos personagens têm o maior impacto na história. No filme Cidade de Deus, o clímax ocorre quando Buscapé se vê cara a cara com o traficante Zé Pequeno, em um confronto que vai determinar o destino de ambos e o futuro da comunidade. O decrescimento da ação, ou a descendente, é a resolução do conflito e a diminuição da tensão. Depois do clímax, a história entra na fase de decrescimento da ação, onde o conflito começa a ser resolvido e a tensão diminui gradualmente. Os eventos vão se desenrolar para uma conclusão e os personagens lidam com as consequências das ações durante o clímax. No filme Efeito Borboleta, o decrescimento da ação ocorre à medida que Evan percebe as ramificações de suas viagens no tempo e trabalha para tentar consertar os danos causados, restaurando a ordem na sua vida e nas vidas daqueles que estão ao seu redor. O desenlace é a conclusão final, onde os elementos da história são amarrados e questões pendentes são resolvidas. O desenlace, ele traz a conclusão, o final da história, onde os elementos restantes são todos costurados e as questões pendentes são resolvidas. Os destinos dos personagens são revelados e o público percebe um senso de encerramento que é satisfatório. No filme Forrest Gump, o desenlace apresenta um Forrest refletindo sobre sua jornada enquanto se despede de Jenny, dando ao público uma sensação de conclusão e de realização emocional. Quando você compreende e aplica a pirâmide de Freytag na construção de um roteiro cinematográfico, vocês, roteiristas, podem criar narrativas mais envolventes e emocionantes que vão cativar o público do início ao fim. Cada fase dessa pirâmide desempenha um papel crucial na progressão da história, permitindo que os espectadores se envolvam emocionalmente com os personagens e eles se sintam também investidos na jornada que estão testemunhando na tela. A gente se vê na próxima cena.